Bom, boa noite, Maurício. Começar a aula de hoje, então. Na aula passada, a gente estava vendo sobre integrais de superfície de campos escalares, né? Hoje a gente vai começar a estudar as integrais de superfície de campos vetoriais. Então, vou achar aqui. Bom, só lembrando, quando a gente tinha um campo escalar aqui, definido dando certo conjunto do R3 que contém a superfície, a gente definia a integral da superfície dessa função f sobre a superfície S como essa integral aqui. A integral da função f aplicada na função sigma, que é a parametrização da superfície, vezes a norma desse produto vetorial aqui, das derivadas parciais, né? A gente usava isso, por exemplo, para calcular o centro de massa da superfície, por exemplo, ou também para calcular o momento de inércia, dentre outras propriedades físicas aí. A gente fez um exemplo aqui para tentar calcular a massa e o centro de massa de uma superfície que tinha o formato dessa coisa aqui, é um pedaço de plano, né? UV 1 mais 2V, e tem essa densidade superficial aí, ρ de XYZ, x mais y mais z. Bom, era só aplicar as fórmulas, né? A gente calculava as derivadas parciais, fazia o produto vetorial, calcula a norma, e depois aplica aí e faz as continhas. Bom, então só mais um exemplo aí, para ajudar a gente a fixar. A gente definiu primeiro a integral de superfície para uma superfície só. Mas igual quando a gente tem as integrais de linha, a gente trabalhava também quando a nossa curva, ela não era um pedaço só, né? A gente podia pensar que ela era uma concatenação de várias curvas. Uma curva gama 1 aqui, seguida por uma curva gama 2, depois uma curva gama 3. Então a gente pode pensar nessa união das trajetórias como se fosse uma curva única. A gente chamaria de curva gama aqui. Como não é exatamente a união, né? Porque a gente não está falando de união de conjuntos aqui, a gente está falando de uma concatenação de funções. Então, essa junção dessas curvas seria a nossa nova curva gama I. Para a superfície é a mesma coisa. A gente pode pensar em integrais de superfície quando a superfície é formada por mais de uma parte. Por exemplo, se a gente tiver uma superfície assim. Por exemplo, a superfície de um cubo, a gente pode pensar que ela é formada por 6 partes, né? A parte de baixo aqui, a de cima, a de um lado, a do outro, a da frente e a de trás. Então, essa S aqui seria a união da S1 com S2 com S6. Bem, então, quando a gente tem essa situação da superfície, será a união de vários pedaços de superfície aí, e a interseção delas só pode ocorrer aqui numa curva, tá? Na fronteira dessas superfícies. Então, nesse caso, a gente define a integral de superfície aí, uma função f, sobre a nossa superfície S, como a soma aí dessas integrais de superfície da S1 até a Sn. Ok? Então, vamos fazer um exemplo agora, para deixar mais claro. Esse daqui. Então, a gente quer calcular essa integral de superfície de Z sobre S, onde S é superfície do sólido limitado pelo cilindro x ao quadrado y ao quadrado igual a 1, plano Z igual a 0 e plano Z igual a x mais 1.
Então, vamos só dar uma olhada aqui no GeoGebra para entender quem que é esse sólido aí. Bom, então ele é limitado por um cilindro primeiro. Esse cilindro aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual. Então, um cilindro aí com a base é um círculo aí de raio 1, centro na origem, né? Cilindro vertical. Ele é limitado pelo plano z igual a zero e pelo plano z igual a x mais 1. Então, seria esse pedaço aqui do cilindro. Só esse pedacinho aqui. Bom, então a gente pode ver essa superfície como uma união de três superfícies, né? Essa parte lateral aqui, esse pedacinho, a parte de baixo, que é um círculo de centro na origem raio 1, e a parte de cima, que é essa elipse, né? Que é a interseção desse plano, esse plano inclinado aí, com o cilindro. Então, a gente pode pensar que essa superfície S, ela é a união da S com S2, S1, S2, S3, SS1, essa parte lateral, o S2 aqui seria um círculo, e o S3 é a elipse, né? A parte de cima ali. Pode ser uma coisa desse tipo aqui. Aqui no S1, S2 e aqui S3. Bom, a gente quer calcular a integral de superfície sobre S da função Z. Ok? Então, como essa superfície ela só tem uma interseção aí num conjunto que não tem área, tá? A gente diz que é um conjunto de medida nula, que são as fronteiras aí dessas superfícies. Então, a integral aqui de S é justamente a soma das integrais de S1, S2 e S3. Então, a gente tem que calcular cada uma dessas integrais de forma separada e depois somar tudo. Bom, vamos ver. Olha, a primeira coisa que a gente precisa é uma parametrização adequada para essas superfícies aí, né? Aqui, como a gente está trabalhando com um círculo, por exemplo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é trabalhar com coordenadas polares, né? Mas, na verdade, a gente tem a coordenadas polares, a gente trabalha em duas dimensões, aqui a gente está em três. Se fosse uma esfera, a gente trabalharia com coordenadas esféricas, mas aqui o mais adequado seriam as coordenadas cilíndricas, tá? Justamente porque a gente está trabalhando aí na questão do cilindro com alguma coisa. Só lembrando, as coordenadas cilíndricas, digamos que a gente pega um ponto aqui qualquer do espaço x, y, z, pega um ponto x0, y0, e a altura dele aqui, z0. Então esse é o nosso ponto P, x0, y0, z0. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente escrever o x e o y, essas duas primeiras coordenadas, usando coordenadas polares, tá? Então a gente pensa que eles estão aqui sobre uma circunferência. A circunferência aqui, que ela tem um certo raio R,
e forma um ângulo θ aqui, com o eixo x. Então, em coordenadas polares, o x0 e o y0 seriam coisas do tipo r cosseno θ, y0 r seno θ. Está escrevendo eles em coordenadas polares, né? E o r aqui, ele é x ao quadrado mais y ao quadrado, tirando a raiz. Tá, beleza. E o z, a altura, o z vai continuar o z, tá? Então a única coisa que a gente vai mudar aqui são as coordenadas do x e y, escrever eles em coordenadas polares, e o z a gente deixa igual, que é a altura, né? A altura aí a gente não vai mexer. Tudo bem? Então vamos ver. Vamos tentar escrever uma parametrização, então, para essa superfície S1, essa lateral aqui do cilindro, usando coordenadas cilíndricas. Tá? Deixa eu desenhar aqui de novo. Então, essa região que a gente está querendo parametrizar. Bom, deixa eu colocar os eixos aqui para facilitar. Esse círculo aqui de baixo ele tem centro na origem, né? Então, aqui está nosso eixo Z, aqui, digamos, o eixo Y e aqui o eixo X. Bom, como é que a gente pode pensar nessa superfície aqui? Primeiro, ela está dentro do cilindro, né? Cilindro de raio 1. Então, nessa superfície aqui, o raio é constante. Esse raio aqui, a distância dessa circunferência até a origem é constante. Igual. Então, eu posso pensar que o raio ele está variando. O raio não está variando, né? O raio está fixo aqui, igual para cobrir essa superfície. Agora, eu preciso cobrir todos os pontos da superfície, então eu tenho que fazer o ângulo variar, certo? O ângulo aqui, ele tem que variar, então, para dar a volta completa no cilindro, entre 0 e 2π. Tá, mas ainda falta altura, né? Eu tenho que conseguir percorrer todo esse segmento aqui. Se eu fixei o raio e fixei o ângulo, esse aqui, por exemplo, eu tenho que sair daqui de baixo até chegar nessa parte, né, para cobrir todos os pontos da superfície. Então, o meu valor de z, ele está variando de quanto até quanto? Ele sai desse plano aqui, do plano z igual a zero, e vai até o plano... qual que é o plano mesmo? X mais 1? Isso, vai até o plano z igual a x mais 1. Então, esses são os parâmetros que estão variando, né? Na verdade, o R nem está variando, ele está fixo. O que está variando aqui é o valor de θ e o valor de z. Mas para não ficar aparecendo o x aqui, vamos tentar escrever ele também em razão de θ e de r. Porque quem que é o x em coordenadas cilíndricas? R cosseno θ, certo? Então eu vou trocar o x aqui por R cosseno θ. Então R cosseno θ mais 1. Então essa superfície S1, a gente pode pensar o seguinte: o raio está fixo igual a 1, o meu ângulo está variando entre 0 e 2π, e o z está variando entre 0 e R cosseno de θ mais 1. Então, uma parametrização para essa superfície, para essa lateral aí do cilindro, seria alguma coisa do tipo sigma 1
Ele depende de dois parâmetros, né? O ângulo que está variando e a altura, que é o valor do z. Então, vou colocar aqui ele em função do θ e de z. A primeira coordenada é o x, é o r cosseno θ. Mas nesse caso o r vale 1, é constante, né? Porque a gente está só sobre essa circunferência aí. Então, vai ficar 1 cosseno θ, o x vai ficar cosseno θ. O y é r seno θ. De novo, raio da constante igual a 1, então vai aparecer só o seno de θ. E a nossa coordenada z, bom, o z ele vai estar variando, né, entre esses dois valores aqui, entre 0 e r. De novo, o r é constante, então vai ficar 1. O z está variando entre esses dois valores aqui. Então eu vou colocar a última coordenada só como z, tá? Que está variando entre esses dois parâmetros. Tá, faltou escrever quem que é o domínio da nossa função. Sigma 1. Deixa eu passar isso aqui para cá. Tá, sigma 1. O θ aqui ele varia de 0 até 2π. E o z varia de 0 até... Ah, mas fica estranho isso, né? Porque teria que ter algum número fixo aqui. Deixa eu ver na apostila se é isso mesmo. Aqui está trocado o nome dos pedaços de superfície. S1, S2, S3, tá? Até. Não, tudo bem. Vamos deixar assim mesmo. É que fica esquisito eu escrever esse domínio, né? Porque ele não vai ser um retângulo aqui. Ele vai ser alguma coisa, sei lá, meio curvada. Mas tudo bem. Eu tenho aqui a expressão para parametrização. O z aqui varia entre 0 e cosseno de θ mais 1. Bom, beleza. Na hora da gente calcular a integral de superfície, a gente precisa fazer calcular as derivadas parciais da parametrização, produto vetorial e depois calcular a norma, certo? Então vamos fazer isso aí. Isso é uma parametrização que depende de dois parâmetros, θ e z. Então, quem que é a derivada disso daqui em relação a θ? Então, aqui vai ficar menos seno, aqui cosseno. Aqui é constante em relação a θ, então vai ficar zero. Agora, derivada em relação a z. Zero, zero e 1. Então, o produto vetorial entre esses dois vetores aí vai ser... vamos ver pronto aqui já, né? Para não ficar fazendo conta.
Aqui eu inverti, mas tudo bem. Quando a gente muda a ordem do produto vetorial, muda o sinal, né? Mas na hora de calcular a norma dá na mesma, então não tem problema. Então aqui derivado em relação a θ, em relação a z, o IJK. Então, fazendo produto vetorial aqui. Aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá menos seno de θ. Menos seno de θ, J, né? Então aparece na segunda coordenada. É aqui. Agora, no outro sentido. Aqui dá cosseno de θ, negativo, então vai ficar menos cosseno de θ aqui na primeira coordenada. Aqui dá zero e aqui dá zero também. Então, esse é o nosso produto vetorial. E a norma disso daqui, bom, cosseno de θ e seno θ, né? Então, a gente já está numa circunferência aí de raio 1. Ou se quiser colocar aqui, raiz desse negócio ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, vai dar 1. Então, a norma desse vetor é 1. Então, tá. A gente quer calcular a integral da função z sobre S3, vai ser o quê? A integral da função z aqui, aplicada na superfície, quer dizer, a terceira coordenada da superfície. Ah, não, desculpa, da superfície. Deixa eu só copiar aqui. Então, a gente viu ali que a norma desse produto vetorial dá 1, certo? Bom, então a integral sobre S1 da função z, como é que a gente calcula isso? Bom, a integral dupla sobre o domínio aí da nossa parametrização, chamada de R, a função aplicada sobre a nossa função sigma. A sigma 1 é isso daqui, né? Seno θ z. Então, a última coordenada dela é z. Aqui eu preciso da última coordenada da parametrização. É o próprio z. A gente tem que multiplicar pela norma do produto vetorial aí das derivadas parciais. Deu 1. Então, essa coisa aí. Bom, beleza. Mas quem que... Agora a gente precisa calcular essa integral dupla, né? Mas quem que é o R aqui? O R é o domínio da nossa parametrização. O R são todos os pontos do tipo θz, onde o θ varia entre 0 e 2π, e o z varia entre 0 e 1 mais cosseno θ. Certo? Então, é a integral dupla dessa região que a gente tem que calcular. Então, essa coisa aqui vai ficar assim. O que é mais interessante a gente integrar primeiro, em relação a θ ou em relação a z? É melhor fazer em relação a z, né? Porque o z ele tem uma dependência de θ aqui também. Então, aqui, quando a gente integrar, vai aparecer um θ, daí a gente vai poder integrar em relação a θ também. Então, vamos fazer assim. Vai ficar a integral aqui, o z variando de 0 até 1 mais cosseno θ, e o θ entre 0 e 2π. Então, dessa função z, dz dθ. Bom, agora é só fazer contas, né? Então, integral de z vai ficar z ao quadrado sobre 2. Aqui o z variando de 0 até 1 mais cosseno de θ. Então, vamos ver. Vai ficar 1 meio. Eu vou colocar 1 meio aqui para fora já. É constante, né? 1 mais cosseno de θ ao quadrado. Menos 0. Eu nem vou colocar o 0 aí.
Bom, integral de 1 mais cosseno ao quadrado. Vamos abrir esse quadrado aqui primeiro. Fica 1, 2 vezes cosseno de θ mais cosseno ao quadrado de θ. O integral do cosseno é o seno, né? Integral de 1 vai dar θ. Cosseno ao quadrado. Deixa eu ver se a gente fez isso. Tem aquelas regrinhas de trigonometria, né? Trocar o cosseno ao quadrado, de repente, por 1 menos seno ao quadrado, enfim. Ou usar aqui cosseno ao quadrado de θ. Se eu não me engano, isso aqui é... Acho que a gente já fez antes. Usou uma identidade desse tipo. Sim, a gente já calculou essa integral, né? Do cosseno ao quadrado. Escreveu o cosseno ao quadrado como 1 mais 2 cosseno de 2θ, dividido por 2. Aí fazia essa integral aqui, beleza. Bom, é só fazer conta, né, pessoal? Colocar o resultado direto aí no final. Deve dar 3π sobre 2. Então, essa é a integral sobre a lateral aí da superfície. Faltam outras duas. Então, falta sobre a parte de baixo ali da superfície e a parte de cima. Só que se vocês repararem aqui, na parte de baixo, o valor do z ele é constante, né? O z vale zero aqui. Então, se a gente for calcular a integral aqui, nessa superfície, deixa eu S2, isso, nessa superfície S2, quanto que vai dar isso? Olha aqui, o valor do z nessa superfície é constante igual a zero. Então, a gente teria uma integral dupla aqui de zero. Né? Então, aqui a gente não precisa nem fazer as contas. Já sabe que vai dar zero no final. Falta só essa parte de cima agora. S3. Dessa parte aqui. Bom, de novo, a gente precisa de uma parametrização, né? Então, nessa superfície aqui, o z ele é x mais 1. Se a gente usar coordenadas cilíndricas aqui também, vou fazer isso de novo. Olha, aqui eu ainda posso dizer que o x e o y eles estão variando aqui nesse círculo, né? O x aqui é r cosseno θ, o y é r seno θ. Agora eles não estão mais só sobre a fronteira do círculo, né? Eles podem estar variando em todos os valores aqui para atingir todo o interior aí dessa superfície de cima. Então, o θ aqui, ele continua variando entre 0 e 2π, para poder dar a volta completa. Mas o raio ele não é mais fixo, ele está variando aqui entre 0 e 1, para sair aqui do início até chegar na fronteira. E o meu valor do z, bom, agora o valor do z ele está fixo, né? Ele está fixo nesse plano. O z, ele é o x mais 1. Agora, o x aqui em coordenadas cilíndricas, ele é r cosseno θ, né? O r não é mais fixo, então vai ficar r cosseno θ.
que é o nosso x, mais 1. Então pronto, a gente tem uma parametrização aí dessa parte da superfície que envolve r e θ. R θ, R θ, R θ. Dois parâmetros só. É isso que a gente precisa, né? Então, uma parametrização aí para S3 seria essa função. O θ variando de 0 até 2π. O R entre 0 e 1. Imagina R3. Então, σ3 de θ e R seria alguma coisa do tipo R cosseno, R seno e R cosseno de θ mais 1. Beleza? Bom, igual antes, a gente precisa calcular as derivadas parciais em relação a θ e em relação a R, fazer o produto vetorial e depois calcular a norma. Bom, eu já fiz aqui antes. Olha, se a gente derivar em relação a θ, vai ficar aqui. Olha, R cosseno, R seno e R cosseno mais 1. Então, derivando aqui em relação a θ, vai ficar R menos R seno, R cosseno e menos R seno. Tá? É o que está aparecendo aqui na segunda linha. Na primeira, eu coloquei a derivada em relação a R, que seria cosseno de θ, seno θ e cosseno θ. Vai estar aqui. Então, fazendo esse produto vetorial aqui. Vão aparecer um monte de quadrados aqui que vão somar, dá 1, simplifica, enfim. No final das contas, a gente tem menos R, 0 e R. Bom, e a norma desse vetor aqui vai ser a raiz da soma aqui dos quadrados, que dá raiz de 2R. Raiz de 2 vezes R, na verdade. Tudo bem? Então, calculando essa integral aí, de novo, a gente tem que aplicar essa função sobre a nossa parametrização sigma2. Então, eu quero a última coordenada dela, né? A última coordenada de sigma2 é R cosseno de θ mais 1. Então, é isso que vai aparecer aqui. Então, vezes a norma aqui do produto vetorial das derivadas parciais, que deu raiz de 2, vezes R, e a integral é sobre o domínio aí da nossa parametrização, que nesse caso é um retângulo, né? O θ variando de 0 a 2π e o R entre 0 e 1. Bom, aqui não tem dificuldade nenhuma, né, de calcular essas integrais. Vai ter uma integral do cosseno, vai ter integrais de R aqui, que são polinômios, enfim. Calculando aí vai dar raiz de 2π. Então, para calcular a integral sobre toda a superfície, que é a união da S1 com S2 e S3, somando tudo no final, a gente tem esse valor aqui. 3 meios, raiz de 2π. Professor, boa noite. Sim. Você pode explicar novamente a parte da integral que dá zero? Ah, sim, da parte do S2, né? Tá. Bom, aqui eu chamei de S1, mas vamos voltar aqui para o desenho. Então, a gente calculou a integral sobre a lateral aqui, que eu chamei de S1, a integral sobre o topo, que a gente chamou de S3, e ficou faltando
da base aqui, que é o S2, eu acho. Tá? Bom, vou fazer o desenho aqui de novo. Então, é essa região que a gente quer calcular a integral. Vamos pensar assim, a gente tem uma parametrização aí para essa... Vamos colocar parametrização, é que é simples, né? Porque é só um círculo de centro na origem raio 1. Então, uma parametrização seria alguma coisa do tipo o raio variando entre 0 e 1 e o ângulo entre 0 e 2π. Né? Então, o raio variando de 0 a 1 e o ângulo entre 0 e 2π. Beleza, quem que é essa parametrização, então? Com cada raio e cada ângulo desses, a gente vai associar o valor de x seria o r cosseno θ, o valor do y, r seno de θ, e o valor do z, aqui é zero, né? Porque a gente está no plano z igual a zero. Então essa é a nossa parametrização. Se a gente quer calcular a integral de superfície dessa função z sobre S2, como é que a gente calcula? Isso aqui é a integral de superfície, a integral dupla sobre o domínio da nossa superfície, esse retângulo aqui. Da função aplicada na superfície. Então, quem que é a composição dessa função aqui? fxyz igual a z com sigma 2. Quem que seria f de sigma 2? Sigma 2 de r θ vai ficar uma coisa desse tipo aqui. Essa função, ela associa cada ponto à terceira coordenada dela, coordenada z. Então, quem que é a terceira coordenada aqui? É zero, né? Então, a gente teria a integral dupla da função constante igual a zero, vezes a norma ali das derivadas parciais, em relação à área. Aqui a gente nem precisa calcular, porque eu tenho uma função qualquer aqui. Na hora que a gente multiplicar por zero, aqui vai dar zero, né? A gente vai ter uma integral dupla de zero. Quanto dá isso? Dá zero. Tudo bem? Sim, professor. Muito obrigada. Bom, beleza. Então, pessoal, aqui era só para dar um exemplo, então, de uma superfície que pode ser escrita como uma união de outras superfícies, tá? Só um detalhe aqui, né? A interseção desses pedaços da superfície só podem ser curvas ou pontos, no caso, talvez. Não pode ter uma região aí que tem uma área maior que zero na interseção. Bom, então, isso foram as integrais de campos escalares, tá? O que a gente fez até agora foi calcular integrais desse tipo. A gente tinha uma superfície, um certo domínio da R2 aqui, imagem da R3, então aplicamos a função sigma e viemos para o espaço. E aqui está a nossa superfície. E a gente tinha uma função escalar definida aí num certo conjunto que contém essa superfície. Certo conjunto ômega, então, a gente aplicou a função f. E a imagem da função f são números reais, né? Ela tem 3 variáveis aqui no domínio e uma variável só na imagem. Então, isso aqui é um campo escalar sobre esse conjunto ômega.
Então, a gente definiu aí a integral de superfície de f sobre a superfície como integral dupla aqui do domínio da função sigma, vezes esse produto vetorial das derivadas parciais. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Em vez de a gente pegar um campo escalar, a gente vai pegar um campo vetorial. Então, uma função aqui que associa cada ponto aí desse conjunto ômega a um vetor do R3. Tá? Ou desenhando o campo de vetores do jeito que a gente está acostumado, cada ponto aqui da superfície a gente está pensando que tem um vetor associado. E a gente vai tentar definir, então, o que é uma integral de superfície aí sobre essa... O que é a integral de superfície de um campo vetorial sobre essa superfície aí? A ideia é tentar cair no caso anterior. Só que no caso anterior, a gente tinha integrais aqui. Olha, quando a gente aplica aqui a função f sobre sigma, naquele caso anterior, a gente tinha um número, né? Um número real. Se eu fizer isso para um vetor, a gente teria um vetor no R3. Então ficaria meio esquisito a gente calcular uma integral dupla sobre um vetor. Então a ideia aqui é a gente tentar cair no caso anterior. Então, em vez de a gente pensar no vetor aplicado no ponto, a gente vai pensar na norma desse vetor. Na verdade, não é bem na norma. A gente vai pensar que esse vetor está projetado aqui sobre uma reta normal à superfície no ponto. Então, eu peguei esse vetor f aqui, nesse ponto. Eu vou projetar ele sobre essa reta perpendicular à superfície. Então, eu vou ter um certo comprimento. Seria, de certa forma, o comprimento da projeção, tá? Mas pode ser negativo também, dependendo da direção que esse vetor tiver. Tá? Esse comprimento a gente diz que é componente normal. De f, nesse ponto. Tá? Então, é a integral dessas componentes normais que a gente vai calcular. Está meio confuso aqui, então vamos fazer as coisas passo a passo. Primeira coisa, eu tenho que conseguir definir o que é um vetor normal para a superfície. Tá? A ideia do vetor normal quando a superfície é regular, a gente já viu que a gente pode calcular um plano tangente à superfície num ponto qualquer, certo? Então, um vetor normal ele vai ser um vetor que é perpendicular a esse plano tangente. Então, é um vetor que está contido aqui numa reta que passa por esse ponto aqui e é perpendicular a esse plano. Geralmente, a gente trabalha com vetores unitários, então, pensando num vetor aí com comprimento 1, certo? Então, se a gente está trabalhando aí com um campo de vetores f, e nesse ponto, esse campo de vetores, o vetor associado aqui é uma coisa desse tipo. Então, a gente pode projetar esse vetor aqui sobre essa reta como se fosse a sombra, né? A sombra desse vetor aqui sobre essa reta. A projeção ortogonal dele vai dar um certo comprimento. E esse comprimento aqui que a gente chama de componente normal
de F. Na verdade, tem uma formulazinha para calcular essa componente normal, que é justamente fazer o produto interno entre os dois vetores, tá? Se a gente fizer o produto interno aqui do F com N, a gente vai ter um número, e é esse número que a gente diz que é a componente normal do F sobre N, que dá justamente esse comprimento da projeção. Mas tem um detalhe aqui. Eu disse que tem esse vetor normal aqui, unitário, tem comprimento 1, mas eu poderia ter escolhido outro, né? Podia ter escolhido nesse sentido aqui. Então, em geral, a gente tem dois vetores normais aí, a superfície. A gente tem que escolher um deles, tá? A gente vai escolher uma orientação para a superfície. Em geral, a gente vai ter duas possibilidades de orientação. Por exemplo, se a gente tiver aqui uma superfície plana, eu poderia escolher uma orientação para cima ou para baixo, certo? Ou se eu tiver numa superfície, num plano vertical, alguma coisa assim, poderia escolher uma orientação aqui para a direita ou para a esquerda. Ou se eu tiver uma superfície fechada, por exemplo, uma superfície de uma esfera, eu tenho uma orientação aqui para fora ou para dentro. Tá, então, como a gente vai trabalhar com projeções dos campos de vetores aí sobre essas componentes normais, é importante a gente fixar uma orientação para a superfície, de qual lado que a gente está trabalhando. O problema é que nem toda superfície a gente consegue fazer isso, tá? Fixar uma orientação. Tem superfícies que não são orientáveis. Um exemplo é a faixa de Möbius, que eu falei numa dessas aulas passadas, que é essa superfície aqui. Essa superfície aqui. O problema da superfície é que ela não tem um lado direito, esquerdo, ou dentro e fora. Ela tem um lado só. Eu vou falar da superfície já já, mas vamos tentar fazer as coisas aí com mais calma. Vamos definir o que é uma superfície orientável primeiro. Tá? A gente vai dizer que uma superfície é orientável se acontece o seguinte. Superfície é orientável se existe um campo de vetores normais, unitários, e que seja um campo contínuo sobre esse. Então, campo de vetores contínuo, N aqui sobre S, uma imagem R3, né? Então, primeira coisa, eu quero que esse seja um campo de vetores normais. Então, eu quero que o vetor N aqui, num ponto da superfície qualquer, ele seja perpendicular ao
ao plano tangente da superfície, S nesse ponto. Tem ponto x, y, z, e são vetores unitários, né? Então, quero que a norma deles seja sempre 1. Ok? Então, a gente tem essa superfície aqui. Digamos, essa é a nossa superfície. Eu estou escolhendo um ponto P da superfície. E definindo o plano tangente aí da superfície, passando por esse ponto. Ok? Bom, para um plano a gente consegue definir a reta perpendicular ao plano passando pelo ponto, né? Se é uma reta assim, por exemplo. A gente vai pegar um vetor aí com comprimento exatamente 1. Ok? Então, na verdade, a gente tem duas opções, né? Ou pode escolher aqui para cima ou para baixo. A gente tem que escolher um deles. Tem que fixar uma orientação. Então, a gente vai dizer que a superfície ela é orientável se eu sempre consigo escolher isso de uma maneira contínua, tá? Sem descontinuidade. E outra coisa, a gente precisa definir o plano tangente, né? Então, para definir o plano tangente, ou melhor, pensando aqui no vetor, nesse vetor perpendicular, como é que a gente fez para definir o plano tangente? A gente usou o vetor perpendicular antes, né? Lembrando aqui da dedução do plano tangente. Como é que a gente fez? Bom, a gente pegou o ponto, fixou um parâmetro, o U, por exemplo, e variou o outro, o V. Isso já é uma curva. Fazendo a mesma coisa no outro sentido, a gente tem outra curva. Então, calculando as derivadas parciais, a gente tinha vetores, então. Bom, tinha dois vetores aí. E fazendo o produto vetorial entre os dois, as derivadas parciais aí da função sigma, a gente tinha o nosso vetor normal, certo? Mas esse vetor ele só vai existir se esses dois vetores aqui, das derivadas parciais, eles forem linearmente independentes, né? Então, o produto vetorial entre as duas tinha que ser diferente de zero. Quando isso acontece, a gente diz que a superfície é regular naquele ponto. Então, faltou essa condição aqui. A superfície S regular. Para a gente ter sempre definido o nosso vetor normal. Então, está definido o nosso vetor tangente. E a gente pode fazer essa coisa aí. Então, nesse caso da superfície ser regular, a gente sabe que um vetor normal à superfície no ponto seria esse vetor aqui, o dado pelo produto vetorial das derivadas parciais. Certo? Mas a gente quer que ele seja unitário também. Então, como é que a gente faz para deixar esse vetor com norma 1? Bom, a gente divide ele pela norma dele mesmo. Então, pronto. Aí está o nosso vetor normal, a superfície no ponto sigma de UV. Isso é uma possibilidade, então seria um vetor apontando para cá, por exemplo. Agora, se a gente pegar o sinal trocado,
negativo, ele vai apontar para baixo. Então, pode ser tanto esse vetor aqui, com sinal positivo ou com sinal negativo. São dois vetores normais, unitários da superfície naquele ponto. Então, só para dar um exemplo aqui, se a gente pegar uma esfera, por exemplo, a superfície de uma esfera, um centro na origem, aqui está a origem do sistema. Então, por exemplo, quem que seria o vetor... Esse ponto aqui, como é que ficaria o vetor normal a essa superfície nesse ponto? Bom, isso daí é uma questão de geometria, tá? Mas se a gente pegar essa reta passando pela origem e por esse ponto, a gente consegue mostrar que essa reta é realmente perpendicular ao plano tangente que passa por esse ponto aí. Então, uma possibilidade do vetor normal seria só continuar aí sobre essa reta. Vou pegar ele com o comprimento 1, né? Então, nosso campo de vetores normais seria uma coisa desse tipo aqui. Todos eles com comprimento 1 e apontando aí para fora da esfera. Então, cada ponto aqui da esfera, a gente pega, faz a reta passando pela origem e pelo ponto, e prolonga ela com comprimento 1 aí. Então, essa é uma orientação para a esfera, de dentro para fora, ou a gente podia ter pego, em vez de sair da esfera, ir na direção do centro, né? Fazer daqui para cá. Então, quando a superfície é orientável, a gente sempre tem duas possibilidades de orientação. No caso de superfícies fechadas, aí, superfícies que limitam o sólido, a gente vai convencionar que a orientação positiva é sempre para fora, tá? E a orientação negativa é para dentro. Agora, quando a gente já tiver a parametrização pronta da superfície, tiver a formulazinha ali da função sigma, então a parametrização positiva vai ser... A orientação positiva vai ser dada por esse campo de vetores aqui. Orientação positiva é dada por esse produto vetorial aqui das derivadas parciais dividida pela norma. Então, a gente vai ter um campo de vetores unitários aí. E a negativa é pegando só o sinal contrário. Então, uma vai apontar numa direção e a outra na outra. Tá? Então, essa é a orientação positiva e essa é a orientação negativa. Aqui só está reproduzindo o desenho que fiz antes. Aqui a gente tem uma derivada parcial, a outra derivada parcial, então são dois vetores aí, que a gente está supondo que eles não são linearmente dependentes, né? Eles não estão apontando na mesma direção. Então o produto vetorial deles, numa direção, vai dar o M1, e na outra direção vai dar o M2, no outro sentido. Tá? Então aqui é só um exemplo de uma superfície que ela não é orientável, tá? Que é a faixa de Möbius. Por que a superfície não é orientável? Olha, só lembrando, essa faixa de Möbius, a gente vai mostrar ela aqui, pegando um retângulo. A ideia é a gente unir os lados opostos do triângulo, tá? Do retângulo. Se a gente fizer isso desse jeito,
a gente forma aqui a letra lateral de um cilindro. Agora, se antes da gente unir, a gente der uma volta aqui nesse lado, e fizer a união, a gente tem essa superfície aqui, que é a faixa de Möbius. Tá? Deixa eu só fixar isso aqui. Olha, pensando no cilindro primeiro. Será que essa superfície é orientável? A gente consegue um campo de vetores aí normais à superfície de forma contínua? Vou pensar aqui no lápis, por exemplo. Esse aqui é um vetor normal à superfície nesse ponto. Tá? Está perpendicular aqui à superfície. Agora, se eu variar um pouquinho a posição, continuo com vetores normais, enfim. Então, uma variação pequena aqui no ponto, ele produz uma variação pequena no vetor. Essa é a ideia da continuidade, né? Variação pequena no domínio produz uma variação pequena na imagem. Então, se eu variar pouco aqui, o ponto, o vetor vai variar pouco também. Agora, vamos pensar na faixa de Möbius. O que acontece? Olha, tudo bem, a gente pegou um vetor normal aqui, nesse ponto, certo? Aí eu vou me deslocar aqui na faixa. Ainda tem esse vetor normal. Deixa eu fixar esse ponto aqui de um jeito mais... Fazer um desenho aqui. Esse ponto vermelho aqui, tá? Lembrando, isso aqui é uma superfície, então o ponto aqui de dentro e de fora é a mesma coisa. Oi? O senhor pode erguer um pouquinho mais a mão? Ah, sim. Não tá aparecendo. Deixa eu parar a apresentação aqui e já volto. Acho que vai ficar maior a tela. Olha só. Então, a gente tem esse ponto vermelho aqui. E que é o mesmo aqui do outro lado, né? Porque a superfície ela não tem espessura. De dentro, do lado de dentro e de fora, tem que ser a mesma coisa. Então, se a gente pegar esse vetor normal aqui e vamos começar a deslocar na superfície. Então, tá investigando aqui, ele veio para cá. Qual que é o problema aqui? Ele voltou na posição contrária que estava antes. A gente começou aqui e ao voltar no mesmo ponto, a gente teve a orientação contrária, né? Então, qual que é a ideia? Eu comecei nesse ponto, certo? Nessa orientação. Vim aqui, variei pouco, então o vetor ele vai variar pouco, até aqui tudo bem, está variando um pouquinho, continua a variação, até voltar nesse ponto aqui, e ele voltou na orientação contrária. Então, isso mostra que não tem como existir um campo de vetores normais a essa superfície que seja contínuo. Ele vai ter que ter uma descontinuidade nesse ponto aqui. Uma variação pequena no ponto vai produzir uma variação grande aí nos vetores, né? Ele, de repente, virou para o outro lado do nada. Ok? Então, é mais ou menos isso que está aqui na apostila. Olha, aqui eu tentei desenhar esses vetores aqui. Olha, a gente começou aqui do lado apontando para cima, e eu fui deslocando ele ao longo dessa circunferência aqui, que aparece na metade da faixa de Möbius. Então, ele começou indo para cima, conforme a gente foi indo, ele começa a apontar para o lado, vai, e de repente ele está apontando para baixo. Então, uma variação pequena aqui nesse ponto, ele produz uma variação grande nos vetores normais. Né? Então, esse campo ele não pode ser contínuo. Na verdade, esse campo ele não está nem definido, porque isso não é uma função. Né? Numa função, a gente estaria associando dois vetores diferentes. A função, para cada ponto, a gente tem que ter um único vetor. Aqui a gente teria dois.
Esse é um exemplo de superfície não orientável, tá? Ele é o mais conhecido, na verdade. Essa faixa de Möbius. Vou tentar desenhar ela aqui. Faz uma coisa. A gente começa uma faixa aqui atrás, ela vai começando uma volta. É meio difícil desenhar, né? Então faz uma coisa, sei lá, mais ou menos assim. Um jeito de representar essa faixa mais fácil é desenhar ela como se fosse um retângulo mesmo. Aqui, quando a gente construiu ela, a gente pegou um retângulo e fez a união, só que trocando o lado de um. Invertendo um dos lados, né? Então, um jeito de fazer isso é o seguinte: eu vou desenhar esse retângulo aqui e pensar na orientação dos lados dele. Olha, se a gente tivesse a mesma orientação aqui, esse lado apontando para cima e esse também, na hora que a gente fizer a colagem desses dois lados, a gente teria o quê? Teria a superfície de um cilindro, né? Na verdade, é a lateral do cilindro. Agora, na faixa de Möbius, a gente está fazendo o seguinte. De novo, a gente tem o retângulo, só que a gente está ligando esse lado com o outro com orientação invertida. Então, aqui a gente teria a nossa faixa de Möbius. Esse tipo de diagrama é interessante na topologia, tá? Porque a gente pode desenhar figuras de uma maneira mais simples. Se a gente pensar, por exemplo, que eu estou ligando de novo o retângulo aqui. Este lado aqui com esse na mesma orientação. E a parte de cima com a parte de baixo, que figura que a gente vai ter? Uma ideia? Olha, eu vou É como se ligar. fosse uma rosquinha fechada? Isso, exatamente. A gente vai ter a superfície de uma rosquinha, né? De uma boia. A gente vai ter um toro. Coisa desse tipo aqui. Esse é o toro bidimensional. A gente está unindo aqui esses lados, a gente vai ter então um cilindro e depois ligando as extremidades aqui do cilindro. Né? Se a gente fizesse agora o seguinte, vou ligar esse lado aqui com esse, com a mesma orientação. Agora esses dois aqui eu vou colocar na orientação contrária. O que a gente vai ter? É como se fosse a faixa de Möbius misturada com o toro? É, tipo isso. Isso aqui é uma superfície que, na verdade, a gente não tem como representar ela no R3, tá?
a gente só consegue representar ela no R4. Isso é uma superfície que é conhecida como garrafa de Klein. A ideia aqui é que a gente está com... Tá, eu uni esse lado com esse. A gente teria um cilindro, certo? Aí eu teria que unir as extremidades do cilindro para formar o tórax, só que invertendo aqui os lados. Então, dando uma torcida. Eu não posso juntar os dois nesse sentido, um de frente para o outro. Eu teria que juntar um por trás do outro. Então teria que dar uma torcida. O problema é que no R3 a gente teria uma superfície com alta interseção. Deixa eu mostrar a figura para vocês aqui da garrafa de Klein. A gente consegue fazer uma figura para dar uma ideia do que aconteceria? Seria uma superfície com uma cara desse tipo aqui. Ah, tem até um... Até fizeram em vidro aqui. É como se a gente estivesse unindo aqui uma extremidade do cilindro, passando por trás para juntar com a boca do outro. O problema é que quando a gente faz isso, teria uma interseção aqui da superfície com ela mesma. Isso não pode acontecer, tá? Então dá para mostrar que essa superfície ela só pode existir no R4. Daí no R4 a gente consegue dar uma volta aí sem passar pela própria superfície. Mas essa garrafa de Klein é um outro exemplo de uma superfície não orientável, tá? A faixa de Möbius é uma e a garrafa de Klein é outra, que é não orientável. Só que uma superfície aqui no R4, não está no R3 mais. Só para dar um exemplo aí, tudo bem? Então, a gente vai trabalhar com integrais de superfície, só que, como eu falei, a gente vai trabalhar com as componentes normais dos campos de vetores. Então, é importante a gente fixar a orientação. Para fixar a orientação, a superfície tem que ser orientável. A gente não pode trabalhar com integrais de superfície da faixa de Möbius ou da garrafa de Klein, por exemplo. Tá? Bom, beleza. Então, como eu falei, a gente vai trabalhar aqui com as componentes normais dos campos de vetores. Vamos lá. Então, eu estou fixando aqui uma superfície S, que é regular. Então, eu consigo determinar um vetor normal aí em cada ponto. Orientável. Então, tem um campo de vetores normais aí contínuo sobre a superfície. E beleza. E tem um campo de vetores aí sobre S. A gente vai fixar uma das orientações, ou a orientação negativa ou a positiva, tá? Ou para cima ou para baixo, enfim. Ou para dentro, para fora. A componente normal do campo de vetores F sobre S é definido dessa forma aqui. É o produto interno do vetor F com o vetor normal. Eu não sei se chegaram a ver isso daqui em geometria analítica, mas quando a gente faz o produto interno aqui entre dois vetores, a gente tem um número, né? Tem um escalar, que ele representa exatamente o tamanho dessa projeção de um vetor sobre o outro. Então, como se a gente fizesse uma sombra aqui desse vetor sobre essa estaca aqui, teria esse comprimento, que é justamente o produto interno entre os dois. Tá? Ele pode ser negativo ou positivo, se estiver para cima aqui ou para baixo. Aí depende dos vetores que a gente está adotando. Então a gente vai denotar aqui como Fn, a componente normal do vetor F, nessa orientação n que a gente fixou antes. É o N1 ou N2. Lembrando aqui. O N1 é essa orientação positiva, então, produto vetorial das derivadas parciais, dividido pela norma. E o N2, mesma coisa, só que com menos aqui na frente. Bom, então, esse Fn, ele é um número, tá?
Então, para cada ponto aqui da superfície, a gente pode pensar na componente normal de f no ponto. Então, é um campo escalar aí sobre S. Para campos escalares, a gente já sabe calcular a integral de superfície, né? Bom, resumindo, a gente vai definir a integral de superfície do campo de vetores f como a integral de superfície do campo de vetores da componente normal do campo de vetores. Tá? Então, a gente define aqui. Vamos escrever todas as coisas. A S, então, é uma superfície regular, para ter vetores normais, orientável. E a gente vai pensar no campo de vetores agindo sobre S. Então, está com domínio aqui em S, que é um subconjunto do R3, imagem R3. A superfície é orientável, então tem duas orientações possíveis, a gente vai fixar uma delas. Então, fixe a N, ou N1 ou N2. Então, a componente normal do campo de vetores F componente normal em relação à orientação que a gente fixou antes, né? O N1 ou N2. Então, esse componente normal a gente vai chamar de F com índice N aqui. No ponto XYZ vai ser o campo de vetores nesse ponto, produto interno com o nosso vetor normal aí, nesse ponto XYZ. Tá? É o que está aqui no desenho. Então, tem o vetor normal, tem o vetor F nesse ponto. A gente está fazendo o produto interno dos dois, está dando esse número aqui. Então, a integral de F sobre S, a integral de superfície, essa integral de superfície de campos vetoriais é chamada também de fluxo. O fluxo do campo de vetoriais através da superfície. Ele é definido como a integral aqui do campo de vetores F sobre S, então, a integral de superfície de campos vetoriais. Então, nesse caso, a gente coloca uma flechinha aqui de S, só para lembrar que a gente está trabalhando com um campo de vetores. Isso é a integral de superfície da componente normal do campo de vetores. Tudo bem? Tá. Mas vamos tentar escrever isso aqui de um jeito mais
mais fácil. Então, essa aqui é a definição, tá? Depois a gente vai ver o que significa isso. Primeira coisa, quem que é fn? Fn é a componente normal do campo de vetores f. É o produto interno da f com o nosso vetor normal. Agora, lembrando, como é que a gente calcula a integral de superfície de um campo escalar? Isso aqui é um campo escalar, né? Isso aqui é um número. A gente calcula aqui a integral dupla do domínio da nossa parametrização aí. Vou chamar de R, por exemplo, ou D, só para não confundir. Então, a integral dupla sobre o domínio aqui de sigma, da função aplicada em sigma. Desenho aqui de UV. Eu vou escrever m de sigma de UV, tá? Para dizer que é o vetor normal no ponto da superfície, então no ponto sigma de UV. Tá, é isso daqui vezes a norma do produto vetorial das derivadas parciais. É isso, certo? Agora, quem que é esse vetor normal? Ele vai ser isso daqui ou isso, né? Então é mais ou menos essa coisa aqui. Então, olha, tem essa norma aqui do produto vetorial das derivadas parciais, na parte de baixo da fração, então ele vai acabar cancelando com esse daqui. Então, o que vai sobrar? Sobre a integral dupla da função f aplicada em sigma. Aqui, bom, é esse vetor dividido pela norma, né? A norma aqui vai cancelar com essa, sobra só o próprio vetor aí. Então, se for na orientação positiva, é isso daqui. Se for na negativa, só vai trocar o sinal aqui da integral. Então, vai ficar ou mais ou menos aqui, dependendo da orientação que a gente fixou. Então, é muito parecido com as integrais de linha, né? A integral de linha, como é que a gente calculava a integral de linha de um campo vetorial? A integral de E até B da função aqui aplicada na curva, V, produto interno com a norma da curva, com a derivada da curva. Aqui é parecido. É a função aplicada na superfície, produto interno com a derivada da superfície. A derivada que, no caso, é representada por esse produto vetorial das derivadas parciais. Tá? Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Então, pessoal, a gente está chamando isso aqui de fluxo do campo de vetores porque ele dá justamente a ideia de um fluido percorrendo uma superfície permeável, né? E dando a quantidade desse fluido que está atravessando a superfície. Então, se a gente tiver um campo de vetores aqui, por exemplo, digamos que o campo de vetores está todo nessa direção.
A gente tem uma superfície aqui, nessa vertical, por exemplo, um círculo aí. Então, do jeito que está escrito aqui, a componente normal desses vetores sobre a superfície é o próprio comprimento dos vetores, né? Porque eles estão todos perpendiculares aí a essa superfície. Então, o nosso Fn aqui de F seria a própria norma aí desses nossos vetores F. Então, qual que é a ideia aqui da integral de superfície? Isso aqui, de certa forma, ele vai dar a quantidade desse fluido que está escoando através dessa superfície numa certa quantidade de tempo. Eu acho que fica mais fácil se a gente fizer os exemplos aí primeiro, tá? Vou fazer esse exemplo aqui. Digamos que a gente tem um fluido escoando com velocidade constante v, tá? Ele está atravessando uma superfície retangular que eu vou chamar de S, nessa região onde está o escoamento. Então, nesse caso, o que significa essa integral de superfície de V sobre S? Então, é essa situação que a gente tem aqui, tá? A gente tem aqui a nossa superfície, essa base desse prisma. A gente tem um campo de vetores constante, que eu chamei de V. Então, os vetores apontam sempre no mesmo sentido, e no mesmo módulo também. E a gente escolheu uma orientação aí, essa para cima. Então, quando a gente calcula a componente normal desses vetores V, vai dar sempre o mesmo valor, né? Vai dar essa projeção aqui de V sobre N, que dá essa altura Vn aqui, que é como se fosse a altura desse prisma. Então, vamos ver. Quando a gente calcula, então, a integral de superfície desse campo de vetores V sobre S, a integral do produto interno aqui de V com vetor normal, certo? Isso aqui é um número que é constante, né? Porque o campo de vetores V, ele é constante. Os nossos vetores normais são constantes também, porque estão sempre apontando na mesma direção, né? Eu tenho uma superfície plana aqui, então o campo de vetores normais não vai variar, sempre comprimento 1, sempre apontando na mesma direção. Então, essa coisa aqui, esse produto, é um número constante. Então, eu posso tirar ele para fora aí da integral. O que sobrou? A integral de superfície de S. E a gente viu que a integral de superfície de S, da função constante igual a 1, dá justamente a área, né? A área da superfície. Então, a gente tem a área vezes esse número aqui. A gente tem a área da superfície vezes essa altura, que é a componente normal aí do vetor V. Então, essa integral de superfície, ela está dando para a gente, na verdade, o volume desse prisma, né? Esse prisma com base S e altura Vn. Então, se a gente pensar que essa velocidade aí, sei lá, tem metros por segundo, por exemplo. Então, essa integral de superfície daria o volume do fluido que está passando pela superfície, por esse retângulo, em 1 segundo. Então, dando justamente o fluxo desse nosso fluido. Tudo bem? Acho que eu tenho só um simuladorzinho aqui. Por exemplo, aqui a gente teria um fluido escoando. Se a gente pensar, tem uma superfície aqui.
uma superfície circular aí, perpendicular a esse fluxo dos vetores, a gente poderia tentar calcular aí com qual velocidade que o fluido está atravessando essa superfície aqui, né? Então, por exemplo, por essa superfície maior, a gente tem um fluxo menor, aparentemente, a velocidade é menor, e aqui é maior, né? Ou talvez não, talvez seja sua impressão, porque a área dessa superfície também é bem maior do que essa. Teria que fazer as contas aí para verificar. Ah, olha, que interessante, não sabia que tinha isso. Nessa superfície aqui a gente tem um fluxo de 412 litros por metro quadrado. Aqui, não, aqui realmente é bem maior. Aqui é um fluxo bem maior, aqui menor, enfim. Tem um fluxo variável aí, dependendo da superfície que a gente está pegando. Naquele desenho que eu fiz, se a gente pegasse uma superfície, digamos, horizontal aqui, qual que seria o fluxo desse campo de vetores sobre a superfície? Olha, do jeito que está desenhado aqui seria zero, né? Porque não está atravessando nenhum vetor por essa superfície aqui. Eles estão correndo ao longo dela, paralelos a ela, mas não estão atravessando. Tá? Essa é a ideia mais ou menos física aí do que significa a integral de superfície de um campo vetorial. Ele mede o fluxo. Então tem várias aplicações disso na física. Aqui eu falei de escoamento de fluidos, né? Mas a gente pode pensar em fluxo elétrico, aí tem a lei de Gauss, tem fluxo de calor, tem a lei de Faraday, enfim. Não, a lei de Fourier, desculpa. Tem um monte de aplicações aí na física para essas integrais de superfície. Tá? Bom, pessoal, vou parar por aqui hoje. Na próxima aula a gente faz uns exemplos aí de cálculos de integrais de superfície, tá? Mas não tem muito segredo, é aplicar a fórmula e fazer as contas. Então, até segunda-feira, pessoal. Até, bom final de semana. Também. Professor, eu posso conversar com você um pouquinho? Sim, pode falar, Dina. Hoje, quando eu fui enviar a lista de análise, eu percebi que eu